Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas e o pessoal não ficar sempre cobrando, né, ou dizendo a pílula prometida há 4.000 anos, etc, etc. Eu acho que hoje eu vou fazer essa pílula que eu dizia que seria em complemento ou sequência aquela pílula que eu fiz sobre o caso Epstein. A pílula mais recente que eu fiz sobre o caso Epstein, sobre a ilha do Epstein, enfim, sobre as novas revelações dos arquivos do Epstein e assim por diante. E eu disse que eu ia fazer uma pílula em sequência, porém abordando um outro caso, um caso mais específico, porque eu acredito que esse outro caso, mais específico, contenha mais elementos que permitam facilitar um entendimento de que no caso Epstein tem muito mais coisa por trás daquilo do que aquilo que nós estamos vendo oficialmente, né? Aquilo que está sendo oficialmente admitido, as narrativas oficiais e assim por diante. Eu estou me referindo ao caso Marc Dutroux. Eu vou tentar ir em camadas, né? Partindo da superfície, daquilo que você encontra, por exemplo, na Wikipédia, daquilo que é a verdade oficial. E aí eu vou retornando de maneira espiralada para acrescentar alguns elementos. E é interessante comentar a Wikipédia porque, nesse caso especificamente do caso do Tro, e eu só notei dando uma olhada nesse assunto alguns dias atrás, é um daqueles casos em que informação foi removida da Wikipédia. E informação absolutamente relevante, ok? Eu vou entrar nesse assunto mais especificamente no devido momento. Bem, pegando oficialmente, né, tomando um apanhado geral desse caso do Tro, que se passa na Bélgica, país que é um ovo, né, basicamente, que, como vocês sabem, é onde fica a sede da União Europeia, em Bruxelas, e onde ficam, na verdade, a sede de inúmeras organizações internacionais importantes. Portanto, é um lugar de grande circulação de pessoas influentes, ricas, poderosas e assim por diante. Ainda que, nesse caso específico, do caso do Tro, a impressão que a gente tem ou as informações que a gente tem envolvem basicamente belgas, propriamente. A gente tem aquela impressão externa, né, de que a Bélgica é um paraíso, é um país de primeiro mundo, não há nada de errado na Bélgica, tudo vai bem. Quem é um pouco mais acordado vai dizer que não, mas tem um problema sério de imigração, então de vez em quando rola atentado terrorista, Bruxelas propriamente, né, os subúrbios de Bruxelas são perigosos, e assim por diante. Mas tal como na Holanda, por trás, por baixo desse paraíso, tem muita coisa estranha acontecendo. Eu digo isso pelo seguinte, porque pelas estatísticas oficiais, ali, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, um espaço de, se eu não me engano, 7, 8 anos aproximadamente, sumiram 1.300 crianças, estatísticas oficiais. 1.300 crianças sumiram na Bélgica e nunca foram encontradas. É um número relativamente grande, né? Talvez estatisticamente seja pequeno, mas eu acho que está na hora da gente se espantar um pouco com o sumiço de tanta criança, né? Bem, esse caso específico aí do Marc Dutroux envolve 6 crianças, oficialmente. Oficialmente. Qual que é o caso? Bem, em 95, o Marc Dutroux, que é um homem belga, se eu não me engano, já com a ajuda de um cúmplice, ele vai e sequestra duas meninas que, creio eu, tinham
8 anos de idade, chamadas Julie e Melissa. Ele coloca as crianças numa van e as leva embora. Essas crianças serão repetidamente estupradas. Bem, isso também é informação oficial que esses estupros foram filmados, ok? Que esses estupros foram filmados. Foram estupradas e espancadas, torturadas e assim por diante, repetidas vezes. Me parece que alguns meses depois, que isso foi em junho de 95, em agosto de 95, o Marc Dutroux, já em um outro lugar, sequestra duas moças um pouco mais velhas. Uma parecia ter 17 anos, a outra 19 anos. Anne e Effie. Não sei pronunciar exatamente esses nomes mais flamengos, né? Mas tá bom o suficiente. Esse sequestro, eu acho que o anterior também é feito com um cúmplice de nome Michel Lelièvre, né? Já em, maio de 96, ele sequestra mais uma menina, Sabina, e 2, 3 meses depois, ele sequestra uma outra menina de nome Letícia. Eu acho que a Sabina tinha 12 anos e a Letícia, acho que 14. Primeira coisa que eu vou já dizer que me chama a atenção quando eu estava lendo sobre o caso, é que o cara sequestrava em duplas, né? Ele sequestrava em duplas. E em alguma medida, os destinos dessas moças sequestradas se deu em duplas também. Porque dessas 6 meninas, apenas 2 sobreviveram. As 2 últimas sequestradas. As sequestradas de 96. As 2 primeiras, Julie e Melissa, morreram de fome. Elas tinham sido colocadas num porão. Elas morreram de fome. Oficialmente, porque o Marc Dutroux havia sido preso por um roubo de uma van ou alguma coisa do tipo. Se não me engano, a van que tinha algum papel, algum envolvimento nesses sequestros, mas pegaram apenas pelo roubo da van. E ele ficou 4 meses preso. Ele falou pra mulher dele e porque ele é casado, tinha mulher, filhos e por aí vai, né? E isso é algo que eu vou entrar mais especificamente. A mulher dele e o cúmplice, o Michel Lelièvre, ele pediu a eles para alimentar as 2 gurias, não alimentaram e elas morreram de fome. As 2 outras, a Anne e a Effie, foram assassinadas pouco após o sequestro, algumas semanas depois, me parece, não tenho certeza. Foram assassinadas pouco após o sequestro. Enterradas vivas por um cara chamado Bernard Weinstein. Pouco após Bernard Weinstein assassinar essas 2 moças, o Marc Dutroux teria assassinado o Bernard Weinstein, também enterrado, né, perto do local em que ele teria enterrado as 2 meninas. E como no sequestro da última menina, a Letícia, por sorte havia uma testemunha que viu o sequestro e conseguiu ver a placa do carro, identificar a placa do carro, a polícia conseguiu chegar ao esconderijo. Os investigadores conseguiram chegar ao esconderijo e o caso foi, por assim dizer, desbaratado. 4 pessoas foram indiciadas e processadas nesse caso. 4 pessoas. O Marc Dutroux, que pegou prisão perpétua, né? A esposa do Marc Dutroux, por sua cumplicidade, a pena dela foi relativamente pequena, 13, 14, 15 anos, não lembro. O tal Michel Lelièvre, que também pegou uma pena relativamente leve.
e uma outra figura, um tal de Michel Nihoul. E aí, nesse caso do Michel Nihoul, a gente talvez esteja subindo já um nível, um patamar, um degrau. Esse Michel Nihoul, ele foi apontado, acusado, como tendo envolvimento em tudo isso, mas ele não foi condenado. Ele foi condenado por tráfico de drogas. Ele foi condenado e associação criminosa, né? Tráfico de drogas e associação criminosa. Uma pena irrisória. E esse coroa, né, era um velho, já morreu já. Esse velho, ele era um empresário, né? Mais um empresário mais conhecido por ser um trambiqueiro e um intermediador do que um grande empresário. Não estou falando aqui de um banqueiro, de um bilionário, por aí vai. Um empresário. Médio empresário, por assim dizer, sempre envolvido em esquemas de golpes e assim por diante. Esquemas fraudulentos, etc. Ok. Curiosamente, em relação ao Marc Dutroux, ele já havia sido condenado por sequestro e estupro de moças. Nos anos 80, acho que ele fez isso com 3 ou 4 moças. Foi condenado a uns 12 anos e cumpriu apenas 3 anos. E foi solto. Né? Para vocês verem como o problema do garantismo e do abolicionismo penal não é apenas no nosso país. Já esse tal Michel Nihoul, ele inclusive ele foi acusado, né, de ter um envolvimento com o desaparecimento de 2 moças que jamais foram encontradas. Moças, na verdade, meninas, crianças. Ele nunca foi condenado por isso. Simplesmente as meninas desapareceram, havia indícios que levavam a ele. Ele não sofreu nenhuma condenação por causa disso. E aí a gente acaba tendo que abrir, por assim dizer, uma caixa de Pandora, né? Uma caixa preta, na verdade. Porque existem vários... Porque assim, poderia dizer, beleza, pegaram o cara, teve uma grande comoção popular, a maior manifestação na história da Bélgica, manifestação, acho que nos últimos 30, 40 anos, pelo menos, aconteceu por causa desse caso, né? Lá em 96, 300, 400 mil pessoas nas ruas e tal, de Bruxelas e assim por diante. E a gente poderia dizer, não, beleza, pegaram o caso, pegaram o cara pegou uma prisão perpétua, tá tudo resolvido, entre aspas, como se já não fosse absurdo, como se já não fosse muita coisa. Foram apenas 6 meninas, né? Então, acabou, tá resolvido. Dá pra fechar, inclusive, o episódio aqui. O problema é que não, cara. O problema é que não. O caso tem inúmeros erros judiciais. E aproximadamente 30 pessoas conectadas ao caso morreram misteriosamente. Algumas delas com mortes dadas como suicídio. Ok? Essa é a informação que tinha na Wikipédia, e foi removida. Tinha uma tabela ali com pessoas envolvidas com o caso que morreram, né, entre o ano tal e o ano tal. De testemunhas, passando por policiais, investigadores e assim por diante. Tinha uma lista ali, eu lembro muito bem disso. Eu conversei com outras pessoas sobre esse caso e por aí vai. Essa lista desapareceu, você só acha, inclusive você não acha ela no Google, você só acha em outros buscadores. Aliás, esse caso do Marc Dutroux, não tem como vocês pesquisarem esse caso no Google. Tem como vocês pesquisarem para pegar a informação mamão com açúcar, né? Café com leite, norme, para goi, né? A informação para goi tá no Google. Né? A informação para goi tá no Google. As informações verdadeiras vocês vão achar em outros buscadores, ok? Não falei, cara, não... Olha só o que tem nesse caso. Vamos lá. Primeira coisa, a polícia foi na casa desse cara. Na verdade, primeira coisa, o tal Marc Dutroux era desempregado, ele não tinha emprego. Ele vivia do Bolsa Família da Bélgica. Vivia de benefício social. E ainda assim, oficialmente,
oficialmente, ele tinha 4 imóveis. Ele tinha 4 imóveis que ele usava. Não oficialmente, ou seja, informação pro GOI, né? Ele tinha 4 imóveis. Informação pros outros. Aparentemente ele tinha 10 imóveis que ele usava. 10 imóveis à disposição dele. 10 imóveis e um cara que vivia de Bolsa Família. Tudo bem que Bolsa Família da Bélgica acho que é uns 10 vezes o valor do nosso Bolsa Família, mas também as coisas lá são tudo caras, né? Então o cara tinha 10 imóveis. Ou, se você é GOI, 4 imóveis. O que já é coisa pra caralho, né? E a polícia foi na casa dele, foi na casa em que estavam as meninas. A polícia foi na casa em que estavam as meninas. O relatório policial, né, e a investigação em cima da investigação, porque lá na Bélgica depois acabaram fazendo uma CPI em cima desse caso. O relatório diz que os policiais ouviram um choro de crianças, mas preferiram não investigar. Eles acharam que o choro vinha do lado de fora, né? Assim, você está investigando um caso de crianças desaparecidas numa casa e você ouve choro de crianças, eu acho que pelo menos para checar, para se certificar, você faz uma investigação um pouco mais minuciosa. Tô errado? Se coloquem nesse lugar, no lugar dessa situação. Tu está investigando um caso de crianças desaparecidas numa casa de um suspeito condenado previamente por sequestro e estupro de crianças. Você ouve o choro de criança. Você, tipo, já... Opa, o que tá acontecendo? Fulano de tal, senta aqui. Parceiro, fica de olho nesse filho da puta. Vamos derrubar essa casa toda, vamos averiguar essa porra dessa casa. Né? Ou você faz igual a polícia belga. Está tudo bem, senhor. Vamos embora. E vai embora. Né? Existe um ponto no qual o erro passa a se tornar, o erro policial, o erro judicial, passa a se tornar comportamento suspeito. Correto? Vocês concordam comigo? Existem tipos de erro que necessariamente a gente acaba tendo que considerar como sendo extremamente suspeito. Essa é apenas uma das questões. Acharam uma fita. Essa fita era uma fita VHS, né, até pela época, mostrando um abuso sexual das meninas e por aí vai. E a polícia, aparentemente, nem examinou essa fita para poder ver que evidências havia ali, que informações havia ali e assim por diante. Certo? Existem alguns outros erros que eu vou comentar em outro momento, mas isso é só para vocês terem uma noção do tipo de erro que foi cometido. O tratamento com provas foi completamente amador, completamente tosco, ridículo. Mas aqui eu comento um pouco sobre esse fato de terem morrido mais de 20 pessoas envolvidas nessa investigação. Ou talvez, na verdade, eu vou comentar um pouco do que o Marc Dutroux falou no depoimento dele. Porque o Marc Dutroux, ele não ficou naquela linha de não aconteceu nada, eu não sei de nada e por aí vai. O Marc Dutroux falou o seguinte: olha só, eu sou apenas um cara atendendo a encomendas. Eu não faço isso pra mim. Eu atendo a solicitações de pessoas desconhecidas que me fazem essas encomendas através do senhor Michel Niraud, aquele empresário que eu mencionei, que inclusive chegou a dizer numa entrevista, após ele conseguir a fiança,
Ele chegou a dizer numa entrevista, após conseguir a fiança, que ele controlava o governo belga. Né? E aí eu vou dizer de que maneira o que ele quis dizer com isso. Pelo seguinte, o cara disse que pessoas muito influentes e poderosas faziam encomendas em relação a tipos de meninas, em relação ao que gostariam que fosse feito com elas. Porque boa parte do conteúdo produzido pelo Marc Dutroux eram filmes snuff. Filmes snuff, pessoal, são filmes. Tecnicamente, é necessário considerá-los filmes pornográficos, né? São filmes nos quais, enfim, a outra pessoa é morta. Geralmente são filmes de estupro, de tortura sexual e por aí vai, nos quais a vítima é assassinada durante ou no final, tá? Isso é considerado lenda urbana. Oficialmente, a versão oficial, a versão Google, a versão GOI desse negócio de filmes snuff é de que isso não existe. A Wikipédia, me parece, ainda hoje, ela até coloca uma ou outra informação de suspeitas e possibilidades, etc, etc. Mas a Wikipédia diz que isso é uma lenda urbana, tá? Mas o Marc Dutroux, segundo ele próprio, no depoimento dele, falava: olha, eu recebi encomendas de pessoas poderosas, eu não lidava diretamente com elas, porque eu tinha um intermediário no senhor Michel Niroux, e essas pessoas faziam encomendas em relação a coisas que queriam que fossem feitas com essas meninas. Ok? Bem como em relação ao tipo de menina. Idade, detalhes, aparência, né? Sei lá, a cor do cabelo, ou então até a raça, a etnia, e assim por diante. Inclusive ele diz que as duas meninas, Anne e Effie, foram mortas tão rápido, tão logo, porque aparentemente não estavam interessados nela. O que me dá a impressão de que ele não apenas atendia a encomendas, mas que ele de fato também sequestrava moças e oferecia, leiloava, apresentava, né, para ver se queriam que fosse feito algo com elas. Ninguém se interessou pelas moças, afinal muito velhas, né? 17 anos de idade, 19 anos de idade, muito velhas para os caras que estavam interessados nisso. E aí, ele decidiu matá-las. Né? Quem matou foi o amigo dele, o parceiro, cúmplice, Bernard Weinstein. E ele depois matou o cara. Então, essa é a narrativa do Marc Dutroux. A polícia não seguiu essa investigação. A polícia não seguiu essa investigação, essa linha de investigação. Apesar de ter havido pedidos nesse sentido por parte das famílias, dos pais, de uma série de figuras. Ocasionalmente, as meninas eram... E, pessoal, o que o Marc Dutroux dá a entender é que o caso provavelmente foi muito maior do que parecia inicialmente. Mas, enfim. Ou seja, envolvendo outras meninas. Né? Mas... ele dizia também que, em alguns casos, não se tratava apenas de filmar e vender para clientes. Esses clientes queriam ter o contato direto, alguns clientes, às vezes, queriam ter um contato direto com as meninas, para fazer o que quisessem fazer. Ok? E o Marc Dutroux também comenta que, tal como alguns desses clientes faziam essas coisas, tinham interesse por esse tipo de coisa, outros clientes pediam ao Marc Dutroux para filmar ou arquivar ou coletar informações comprometedoras de outros clientes dele,
Então ele passava a perna nos próprios clientes a pedido de outros clientes para, por exemplo, né, ter compromete. Muito semelhante ao caso Epstein. Muito semelhante ao caso Epstein. Né? É isso que o Mark Dutroux falou. E aí eu comentei sobre o Michel Nehru, que deu uma entrevista, inclusive ao Der Spiegel alemão, em que ele disse que eu controlo o governo, todos têm dossiês comprometedores uns sobre os outros, para serem usados como alavanca na situação correta. Essa é a doença belga. Me dê aqui 20 mil marcos e eu te dou o nome de um ministro que cometeu um assassinato, que foi abafado. Né? É isso que ele falou na entrevista pro... Ele diz também que ele tem uma foto do príncipe Alberto. Eu acho que ele depois se tornou o rei. Quem é o rei atualmente da Bélgica? Eu esqueço isso. Não, é Felipe. Ok. Ele tem uma foto do príncipe Alberto com uma moça de 16 anos, né? Uma moça nua de 16 anos, no tal Clube Mirano. Mas aí ele diz, se eu fizer isso eu vou ter que sair da Bélgica. Né? É isso que esse cara diz sobre este caso. Ok? Mas novamente, a gente só desceu um nível, pessoal. Já é pesado, já é muita coisa. Caralho, filmes snuff. Isso aí é um bagulho sério pra caralho. Tá ok? Ninguém aceita que esse tipo de coisa existe. Tem um excelente filme do Bruce Willis sobre esse tema, 8mm, eu acho. É um filme terrível, pessoal. Mas é um bom filme, mas é um filme horrível de se assistir. Mas existe esse filme, no caso desse filme 8mm do Bruce Willis, que fala sobre algo que, pessoal, tem que ser considerado real. Nessa história, na história desse filme 8mm, o Bruce Willis, policial aposentado, investigador particular, detetive particular, não me recordo, ele é contratado por um ricaço, por um bilionário, para investigar o desaparecimento da neta dele. E aí o cara entra num rabbit hole, mano. O cara entra num rabbit hole. E é interessante que o executor direto do crime era um mongolão, saca? Um maluco tipo fortão e mongoloide. Mas havia muita coisa por trás. Havia muita coisa por trás. Tal como naquele caso lá do True Detective, primeira temporada, e a impressão que a gente tem do Mark Dutroux não é a de que ele é alguém com problemas neurológicos, né, no sentido de deficiências cognitivas, mas de que ele era um fudido. Um fudido, um pé rapado, um bosta, um fudido, cara. Um trailer trash, saca? Muito fudido pra estar envolvido num caso desses, assim, com tantos contatos, mas é claro, a versão oficial diz que tudo isso era mentira, que o Mark Dutroux está mentindo completamente, que é tudo mentira e assim por diante, ok? E o pessoal meio que deu de ombros, mas como eu falei, isso aí é apenas a ponta do iceberg. Tem a questão dos mortos, né? Tem a questão dos mortos. Geralmente isso acontece com pessoas que parecem que tinham alguma coisa a dizer sobre o caso, né? 95, já após o sumiço das duas primeiras meninas, um cara chamado François Haskins marcou para falar com a polícia sobre esse caso. 2 horas antes dele encontrar a polícia, ele morreu, aparentemente atropelado por um trem. A conclusão da investigação deu como sendo suicídio. Poucos meses depois,
um cara chamado Guy Goebbels, que era da brigada, era da gendarmeria. Ele conversou com a imprensa e por aí vai. E ele estava falando sobre a possibilidade de ser um esquema de um grupo, né, de pedófilos e por aí vai. No mesmo dia em que ele falou com um jornal, inclusive, ele foi encontrado morto com a bala na cabeça. Foi encontrado morto com a bala na cabeça. Ok? Tem também um sucateiro e a sua esposa morreram misteriosamente. Ele supostamente teve parada cardíaca. A esposa agora eu não lembro do que teria morrido, mas eles eram associados do Marc Dutroux, do Bernard Weinstein e algumas outras pessoas. Tem também um dono de bar frequentado pelo Marc Dutroux, pelo Bernard Weinstein, pelo Michel Lelièvre, pelo Michel Niroux, um tal de Michel Pirot, que tentou falar com a família de uma das meninas sequestradas, tentou falar com a procuradoria, e assim por diante. E ele foi executado a queima-roupa. Levou tiro. Pou. Morreu. Esse caso desse assassinato nunca foi esclarecido. Né? Tem vários outros casos. Eu não vou falar todos aqui. Também um padre, cara. Teve um padre que morreu já em 97. O padre José Toussaint, que era o capelão do presídio no qual estava o Marc Dutroux, ok? E disse que ele era o confessor do Marc Dutroux, ok? Morreu de um ataque cardíaco, repentinamente, misteriosamente. Tem um outro guri, um tal de José Stepp, que nos anos 80 era vizinho do Marc Dutroux. Esse guri, ele havia sido comunista na juventude e, mais velho, virou neofascista, né? Em 97, esse guri, ele entrou em contato com um jornalista, dizendo que tinha informações sobre o caso Dutroux e que havia adquirido, ele não disse como, cópias de fitas de vídeo, de fitas VHS, no qual apareciam não apenas o Marc Dutroux, mas outros homens abusando de crianças, né? Ele aparentemente estava muito preocupado, porque ele disse que havia pessoas, né, no vídeo que eram conhecidas, não eram apenas pessoas desconhecidas, não eram apenas um fudido como o Marc Dutroux. O Marc Dutroux estava ali junto, mas parece que ele estava acompanhando, ou algo do tipo, outras pessoas mais notórias. Bem, se eu não me engano, ele estava hospedado num hotel, para se encontrar com um jornalista. E poucos dias antes de se encontrar com o jornalista, acharam o corpo dele no corredor do hotel com a máscara de oxigênio. Ele tinha asma, então ele usava oxigênio e por aí vai. E no frasco encontraram não o remédio que ele usava, mas um outro remédio que, enfim, não era adequado. Né? Em outras palavras, foi envenenado. Oficialmente, se equivocou daquilo que era para ele botar no oxigênio dele, por aí vai. Né? Muito comum que as pessoas com asma se enganem em relação ao que botar na bombinha, né? E aí faleçam. Mas foi isso que aconteceu com esse cara. Teve também uma outra moça, uma tal de Gina Berner, que era de um desses grupos, um tal de Morhoven Group, que era esses grupos de caçadores de pedófilos na internet, saca?
que fica, tipo, baitando pra poder caçar pedófilos, marca encontro, e aí quem aparece, na verdade, são os malucos, sei lá, pra dar porrada e por aí vai. Ela era de um grupo desses, né, que já atuava já nos anos 90. E ela disse que ela havia adquirido um filme snuff, né? E ela disse que no filme em questão havia uma pessoa que era próxima, que era associada ao tal empresário Michel Nihoul, ok? Ela sofreu um acidente de automóvel, o carro bateu no pilar de uma ponte e não se percebeu marca de freio, entendem? Ela não conseguiu frear. Não conseguiu frear. Ok? Tem também um suicídio de Hubert Massa. Hubert Massa, se eu não me engano, era procurador, cara. Procurador. O cara é do Ministério Público. O cara era procurador de justiça. Que, se eu não me engano, lá na Bélgica é chamado de procurador do rei. O que eu acho um nome muito pica, né? Tá como aqui é procurador da República, né? Lá é procurador do rei. Que é um nome muito legal. O cara tava super engajado. Ele era um cara que tava reclamando, inclusive, da polícia. Tava reclamando de como estava sendo conduzida a investigação. E um belo dia, o cara se mata com um tiro na boca. O cara se mata com um tiro na boca. Que procurador, cara. Quando a gente tá falando de um procurador, a gente já tá subindo um pouco na hierarquia, né? Tem ali dois caras que eram o quê? Policiais, algumas testemunhas, vizinhos, algumas dessas e outras testemunhas, aqui que eu não tô falando todas, tá? Mas algumas dessas testemunhas era nego fudido, né? Tipo drogado, junkie, saca? Que viu alguma coisa estranha, dono de puteiro, ou então prostituta, que é um pessoal que costuma ser bem informado, saca? Junkie de esquina, dono de bar, dono de puteiro, puta, e assim por diante. Mas nesse caso a gente está falando de um procurador de justiça, envolvido com um caso, que repentinamente se matou, do nada. Eu sei que às vezes um caso muito impactante afeta tanto policiais quanto procuradores, juízes e assim por diante. Mas é muito estranho esse suicídio e todas essas ondas de morte. Pessoal, isso parece aquela lista de pessoas conhecidas da Hillary Clinton que morreram misteriosamente, né? É muita gente que morreu, cara. Vocês vão querer me dizer que essa porra toda era coincidência? Que essa porra toda era coincidência? Esse caso Marc Dutroux ainda tem outros elementos que são bem complicados. Um deles é o fato de que, durante as investigações, ouviram os depoimentos de inúmeras meninas e moças que disseram ter sido abusadas ou sequestradas no passado pelo pessoal, por gente ligada ao Marc Dutroux. Eles cagaram para esses depoimentos. Não incluíram nada, absolutamente nada, no processo, tá? Agora, beleza, a gente tá aqui nesse nível, dá pra descer um pouco mais, por incrível que pareça. Pelo seguinte, pessoal, vamos lá. Vocês sabem que lá na Bélgica tem um monte de castelos, né? Vocês sabem que lá na Bélgica tem um monte de castelos. Vários desses castelos têm histórias misteriosas ligadas a eles, né? Por exemplo, no próprio caso do Dutroux, algumas testemunhas diziam que o Michel Nihoul
organizava orgias no Château Fol-les-Tombes. Esse Château Fol-les-Tombes fica a 92 quilômetros do Château des Amérois, que é um lugar que ficou conhecido décadas antes como sendo um castelo no qual aconteciam orgias satânicas, inclusive envolvendo crianças, em eventos que eram chamados como os balés rosa. Então isso era absolutamente notório. E esse castelo de Amérois fica ainda mais perto do Château de Sautour, que era de propriedade de um notório e condenado serial killer belga, Michel Fourniret, que confessou em 2004 o sequestro, estupro e assassinato de 9 meninas ao longo de 14 anos, ou seja, durante os anos 80, 90 e início do novo milênio. Ele também foi acusado de 10 outros assassinatos de meninas, alguns desses assassinatos, inclusive, na França. Ele é conhecido como o Ogro das Ardenas, ok? E ele usava a mulher dele para coletar meninas. E o cara tem um léxico muito peculiar, porque ele se refere a elas como virgens, né? Num dos depoimentos dele, ele diz o seguinte, que a minha esposa atraía virgens, né? E esse interesse específico por virgens é um pouco peculiar, vamos combinar, né? Então assim, olha só, você tem 3 castelos, pelo menos, um categoricamente, comprovadamente utilizado para a predação em relação a crianças, num contexto de sequestro, estupro e assassinato de crianças. Um outro em relação ao qual existe a informação de que o envolvido, no caso do Tro, realizava ali orgias, sem muitos detalhes em relação a esses boatos. E um castelo historicamente notório por ter havido esse tipo de coisa no passado, né? No passado. Então, claramente, existem informações... É porque esse caso é muito grande, esse contexto belga é muito grande, pessoal. Tem informações, por exemplo, sobre restos humanos encontrados em determinados lugares, tipo crânios e assim por diante. Tem a questão de quem são esses caras envolvidos no caso do Tro. Porque vários caras tentaram atrapalhar as investigações. Tem gente que menciona um tal de Baron de Bonvoisin, né? Um J.C. Van Espen, juiz. Philippe Rins, Michel van der Elst. E uma série de outras figuras. André Damseux, que era político. Jean Gol, que foi secretário de Justiça. O tenente-coronel Guido Torres, chefe da polícia. Paul van den Boenan, que me parece que foi no passado primeiro-ministro, não tenho certeza. Esses são nomes de pessoas que são apontadas, são indicadas como estando envolvidas. Tem até aqui um gráfico com a hierarquia de pessoas envolvidas no encobrimento desse caso, ok? Então, pessoal, claramente, quando a gente fala desse caso do Marc Dutroux, tem ainda um outro aspecto. Esse é o último aspecto que eu vou mencionar. Fizeram, né, depois que o Bernard Weinstein morreu, fizeram a busca e apreensão
na casa dele, uma investigação, e lá acharam um bilhete, um pedaço de papel com uma encomenda, daquelas encomendas que o Mark Dutroux mencionou. Essa encomenda havia sido feita no nome de um homem que se identificava como Frater Anubis. Frater Anubis, irmão Anubis. Descobriram quem era o tal do Frater Anubis, né? Esqueci o nome dele. Também foram na casa dele. Pegaram coisas dele, fizeram uma busca e apreensão, levaram uns computadores, uns documentos e por aí vai. Ele era de uma seita que tinha o nome Abrasax ou algo nesse sentido. Mas ele nunca foi nem mesmo indiciado. Acharam, inclusive, ali o que parecia ser um frasco com sangue humano, o que parecia ser sangue humano. Não fizeram um teste laboratorial, não indiciaram esse cara, não fizeram absolutamente nada em relação a esse aspecto da investigação. Ficou apenas aquele: pegamos o culpado, pegamos o criminoso, resolvemos o caso, acabou, fiquem satisfeitos e vamos embora. Isso aí é para vocês verem, pessoal, que esse tipo de esquema existe em vários lugares e eles vão muito fundo. E tudo aquilo que eu estou falando em relação a isso que de fato aconteceu no caso do Dutroux, certamente também estava acontecendo no caso Epstein e vice-versa. Tá ok? Essa é a Pílula Vermelha de hoje, pessoal. Até a próxima.